Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lívia Marinho, sou professora de língua portuguesa e a gente vai estudar hoje questões da ESAF. Para começar, a gente colocou aqui no quadro um pequeno fragmento de texto, uma prova de 2012, para poder a gente discutir a questão de pontuação e de análise sintática ao mesmo tempo. Então, o texto diz assim: a explicação de como o sistema evolui da fase dos problemas para a estabilidade atual deixa raízes, no primeiro momento, numa forte concentração dos estabelecimentos, que, reunindo recursos importantes e desenvolvendo toda uma engenharia para atrair mais recursos, puderam atravessar diversas fases delicadas. O papel do Banco Central foi decisivo. Essa questão depois eu vou disponibilizar no grupo de português na veia do Facebook, né? Mas para vocês aqui que quiserem, o texto está aqui para vocês verem. Então, vamos lá. Aqui diz assim, ó, a explicação de como o sistema evolui da fase dos problemas para a estabilidade atual deixa raízes. E aí aqui tem uma vírgula. Pontuação, termo que está intercalado entre vírgulas, você tem que parar e prestar atenção. Quando alguém coloca um termo destacado entre vírgulas, ele tem pelo menos duas intenções. Ou ele está querendo chamar a atenção de vocês, porque esse texto é um texto interessante, eu quero falar sobre isso, eu quero destacar. Ou ele está querendo fazer exatamente o contrário, é uma intercalação. É um texto que não precisa estar ali e que, se ele for retirado, não vai causar nenhum problema sintático. Veja bem, não estou falando semântico. Semântico é como você próprio sentido. Então, se, por exemplo, aqui eu retirasse num primeiro momento, eu não teria nenhum problema semântico, aliás, perdão, sintático. Por quê? Deixa raízes numa forte concentração dos estabelecimentos. Então, isso aqui, raízes, se liga diretamente a uma forte concentração. Isso aqui, raízes, complementa diretamente aqui na frase, logo a frase seguinte. Então, por que esse termo aqui está entre vírgulas? Porque ele é... Aqui a gente não tem oração, né? Não é uma oração adverbial, mas ele é um termo adverbial. Ele é um adjunto, ele faz às vezes de adjunto adverbial. E para quem vem assistindo aula presencial, ou quem já assistiu alguma aula minha, eu sempre falo adjuntos adverbiais ou locução adverbial, né, que no caso esse daqui é uma locução, tem mais de uma palavra, uma locução adjuntiva adverbial, né? Toda vez que nós tivermos um adjunto adverbial, um advérbio ou uma locução adverbial dentro de um texto, esse termo poderá ser isolado por vírgula, poderá vir no início da frase, no final da frase, no meio da frase. O adjunto adverbial, ele se desloca facilmente em qualquer área da frase. Então eu poderia colocar isso aqui no início. Pá! No primeiro momento, a explicação de como o sistema evolui, ou colocar no final. Puderam atravessar diversas fases delicadas no primeiro momento. Não interessa onde ele vai estar. O fato de que como ele é um termo intercalado, uma locução adjuntiva adverbial, intercalado com apenas três termos, ele poderia estar no início, no meio ou no fim do nosso texto, sem trazer nenhum prejuízo sintático. Agora, semanticamente não. Por quê? Quando você coloca no início da frase, você está querendo trazer para o seu interlocutor, que é o leitor do texto, um destaque maior para o adjunto adverbial. Quando você coloca ele no meio da frase, no meio do texto, ele não tem nenhum tipo de destaque especial. E quando está no final, você não está dando nenhum tipo de destaque mais especial para ele. Então, a posição em que ele estiver no texto vai dizer para você se ele tem mais ou menos destaque. Né? Por quê? Porque, como a gente sabe, a posição normal de uma frase é sujeito, né? Depois dele o verbo, depois dele os complementos verbais, e aí sim, né, os adjuntos, os outros termos que vão se concentrar. Se eu fugir a essa ordem direta, é porque, se eu tirar o sujeito da posição normal do sujeito e colocar aqui um adjunto adverbial, ou uma locução adverbial qualquer, é que eu estou trazendo para ele um destaque maior do que normalmente teria o sujeito se aqui estivesse. Né? Então, quando a gente opta por colocar entre vírgulas e no meio da frase, é porque a gente não está dando tamanho de destaque. Agora, e as vírgulas, Lívia, são opcionais ou são obrigatórias? Bom, gente, adjunto adverbial
verbial, a vírgula só é obrigatória se ele for uma locução adverbial de grande extensão. Se ele for o que é? Bechara vai dizer isso? Bechara vai dizer que é de grande extensão a partir de 5 termos. Então, com menos de 5 termos, exceto se for grande, né? Você está falando aqui, a gente está falando, você pega 5 palavras grandes, você pode fazer uma junta adverbial muito grande. Mas né, se eu colocasse assim, ó, numa antiga cidade ensolarada do Rio de Janeiro, eu já usei várias palavras aqui para fazer uma adjunta adverbial só. Como eu estou utilizando várias palavras para fazer uma adjunta adverbial e eu quero deslocar esse adjunto para o início do meu texto, ou para o meio do meu texto, que não é a ordem direta dele, que a ordem direta dele é depois do complemento verbal, então aí a vírgula é obrigatória. Né? Então vamos lá, primeira coisa que a gente tem que anotar, vírgula, para adjunta adverbial, se ele estiver na ordem direta do texto, é facultativa. A vírgula para adjunta adverbial, locução adverbial, na ordem direta do texto, é facultativa. Quando é que vai ser obrigatória? Se, ferindo a ordem direta, eu tiver mais de 5 termos. Se, ferindo a ordem direta, eu tiver mais de 5 termos. Lívia, então quer dizer que essas vírgulas aqui elas poderiam não existir? Exatamente isso. Tá? A explicação de como o sistema evoluído afasta os problemas para a estabilidade atual deixa raízes no primeiro momento, numa forte concentração dos estabelecimentos. Né? Eu poderia tranquilamente falar isso. É claro que, como já é um texto maiorzinho, colocar vírgula aqui, se a vírgula é facultativa, não proíbe, colocar a vírgula aqui faz com que o seu leitor tenha um maior conforto na leitura. Agora, a gente tem que parar com essa história de achar que vírgula é pausa só de respiração. Vírgula não é pausa de respiração. Se tinha até falado para a gente lá atrás, isso não é verdade. A vírgula é uma pausa sintática também, é melódica, ela é para poder dar um curso ao texto, para poder ajudar o texto em uma progressão. Porque se fosse uma pausa de respiração, eu que sou asmática ia falar com muito mais vírgula do que a pessoa que não é. Né? Imagina, eu vi você chegando aqui agora, eu vou colocar vírgula no questão. Então, não é por respirar, não. A vírgula é colocada por sintaxe, né? Por termos sintáticos. Então, eu não posso separar sujeito de verbo. Ela é também colocada para separar uma adjunta adverbial que está deslocada ou qualquer outro termo que esteja deslocado. Se, por exemplo, eu colocasse aqui, a gente já falou, né? Que o certo é sujeito, verbo e complemento. Se eu coloco aqui, né, os doces, comi-los lentamente. Se eu pegar aqui essa frase, eu vou ter aqui assim, ó, a gente tem hábito de achar que o que está aqui na frente é o que é da ordem. Não é. Se tem uma vírgula aqui, já está mostrando que ele está fora da ordem. A gente já viu que a ordem certa é sujeito, verbo e complemento. Se eu perguntar para o meu verbo, quem é que comi? Você já sabe pela desinência que quem comeu foi o sujeito eu, que está aqui em elíptico desinencial, né, escondidinho aqui como oculto. Ele é sujeito simples porque só tem um núcleo. Bom, quem comi foi eu. Quem come, come alguma coisa. Comeu o quê? Os doces, que está aqui representado coladinho com o verbo. Então, esse cara aqui é o meu objeto direto. Olha, então eu tenho o verbo transitivo direto, que se completa com o objeto direto. Eu tenho o sujeito eu, que está aqui escondidinho na desinência do verbo. Se eu já tenho o verbo, sujeito, verbo e complemento, só isso aqui já demonstra que a minha frase está na ordem direta. Só isso aqui. Logo, se eu coloquei um termo que representa o mesmo objeto direto novamente aqui atrás, o que eu estou fazendo é utilizar um objeto direto pleonástico. E o que é esse objeto direto pleonástico? É aquele objeto direto que está repetido. Aí o pessoal acha que porque está na frente, esse daqui é o primeiro. Não é. O primeiro é o que está agregado ao verbo. O que vier com a vírgula aqui, separadinho, longe do verbo, ele é o pleonástico. Logo, eu já posso dizer aqui, ó, para a segunda coisa para você guardar de pontuação.
Esta vírgula aqui está sendo utilizada para isolar objeto direto pleonástico. Tá ok? Bom, então vamos ver aqui como é que ele coloca a questão da prova. A questão aqui era fácil, era só jogar certo e errado. As vírgulas após raízes, aqui, e após momento, isolam o adjunto adverbial intercalado na oração principal. Foi exatamente isso que a gente acabou de falar. Então aqui a nossa assertiva está correta, porque é exatamente isso que faz. Ele pega o adjunto adverbial intercalado e isola entre vírgulas. Se eu tivesse uma vírgula aqui, só a primeira, estaria certo? Estaria errado. Você só tem como isolar um termo se você utilizar duas pontuações. Poderia utilizar duas vírgulas, dois travessões. Poderia ser, porque vírgula e travessão se substituem sem problema. E poderia também ser dois parênteses. Só que na nossa tradição textual, o parêntese normalmente ele é utilizado para fazer uma explicação. Né? Mas ele pode ser usado para substituir as vírgulas. Veja bem, eu posso aqui utilizar dois travessões, eu posso utilizar um travessão e uma vírgula, eu posso utilizar dois travessões que eu falei, mas não coloquei, deixa eu colocar aqui. Agora, se for parêntese, eu só posso utilizar dois parênteses. Não existe possibilidade de um parêntese e uma vírgula, um parêntese e um travessão. Tá ok? Então, o que eu posso substituir aqui? Pode ficar sem, Lívia? Pode. Adjunto adverbial de até 5 termos, eu não preciso obrigatoriamente colocar vírgula, se ele não é grande. Então, ele é obrigatório usar vírgula? Não. Se eu colocar vírgula, Lívia, eu posso colocar uma só? Não. Se você colocar uma só, você está separando o sujeito da progressão textual dele. Ele está no meio. Se ele está no meio, ou ele fica isoladinho dentro da gaiola dele com duas vírgulas, ou ele fica isoladinho dentro da gaiola dele com dois parênteses, ou ele fica isoladinho dentro da gaiola dele com dois travessões, ou ele fica isoladinho dentro da gaiola dele com um travessão e uma vírgula. O que não pode é ter uma pontuação só. Tá ok? Bom, gente, essa foi a primeira questão. E eu queria a gente vai dar uma pausa no próximo vídeo, próxima questão. Ok? Muito obrigada. Repete o que você falou de vírgula.